Crises, rejeições, deboches, se autodestroem, porque se curvam às suas crises. Bom, eu comecei a escrever e reescrever minhas ideias a partir de minha crise depressiva. Quem sou? O que sou? Por que não dirijo o veículo da minha mente? O que é o meu eu? O que está errado com a minha capacidade de ser gestor da minha emoção? Por que minha mente é terra de ninguém? Por que meus pensamentos me levam a sofrer por antecipação ou ruminar mágoas? Por que eu não tenho autocontrole? Eu fazia milhares de perguntas. Não sei se houve tantas pessoas como eu que perguntou demais. Aí eu entendi uma coisa: para que haja um cientista, tem de haver primeiro um grande perguntador. Para que haja um artista, tem de haver alguém, primeiro, um grande questionador. Para que haja um executivo, tem que ser um inquiridor. Porque se você tiver poucas perguntas, as suas respostas serão pequenas. Mas se você tiver muitas perguntas, as suas respostas poderão ser grandes. Porque as perguntas são como as lâminas de um garimpeiro. Um garimpeiro não cria o ouro, ele remove as pedras. Quem pergunta pouco vive uma vida encarcerada pela rotina, acordando, reclamando, vivendo, falando da mesma maneira diariamente, está preso, mesmo que esteja livre numa sociedade democrática. Quem de vocês é um prisioneiro? Talvez a grande maioria, sem perceber. Bom, eu comecei a escrever milhares de perguntas e procurava as respostas e elas não vinham. E neste país que não valoriza os seus cientistas, escrevi mais de 3.000 páginas, como eles disse. Isso foi antes de publicar meu primeiro livro. Claro que antes eu tentei encontrar editoras que me publicassem trechos menores. Nenhuma editora apostou no meu projeto. Todas elas me rejeitaram. O que fazer? Achava os textos complexos? Me curvar ao fracasso? Anos se passaram. Depois foi mais de uma década. Depois foram 17 anos. Eu me lembro que 10 anos antes, eu já era consultor científico do jornal Folha de São Paulo, eu fazia matérias na grande imprensa, nos grandes canais de TV e nos outros jornais. Eu estava no auge, naquele tempo onde a imprensa, onde não havia as redes sociais, não havia os smartphones, eu estava no auge. Meus colegas me aplaudindo, me valorizando, colegas médicos. E eu falei, eu estou traindo os meus sonhos. Eu vou para o interior e eu vou começar tudo de novo. Eu quero recomeçar minha teoria e começar a minha atividade como médico de novo. E estava indo muitíssimo bem na capital de São Paulo. Por que eu tomei essa atitude muito arriscada? Porque se você trair os seus sonhos, você trai aquilo que você mais ama. Você trai o seu sono, você trai a sua qualidade de vida. Eu fui para uma cidade pequena, mas muito agradável, chamada Bebedouro, entre Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E ali eu comecei a atender os meus pacientes da região. E nos finais de semana escrevia teoria, que eu havia começado e que tinha centenas de páginas. E nos feriados também, e após atender os pacientes também, escrevia e reescrevia. Aí comecei a atender pacientes de outras cidades mais longínquas, aí depois do estado inteiro, depois de outros estados. Aí eu comecei a atender pacientes de outros países, que vinham naquela cidade onde eu não tinha nem placa. Elas vinham porque eram recomendadas pelos próprios pacientes. 17 anos se passaram, agora já não era reconhecido pela imprensa, estava no anonimato de novo. Quem vai publicar minha teoria? 3.000 páginas, sem usar metáforas, sem usar a metáfora do teatro, por exemplo. O eu não pode ficar na plateia, tem que estar no palco dirigindo o script. Existem vários atores coadjuvantes que são colaboradores do eu, como o gatilho que está sendo disparado no seu cérebro. Dispara o gatilho, abre múltiplas janelas, segundo o copiloto, segundo o ator coadjuvante, e a âncora entra e se fixa naquela região e você tem concentração, porque se o gatilho disparar, abrir janelas killers, e você fecha o circuito, você não vai entender o que eu digo. Ou se você tiver múltiplos de gatilhos disparando ao mesmo tempo, exageradamente, você vai abrir tantas janelas que você não vai ter concentração.
Sabe aquelas pessoas que não se concentram em nada? Porque abrem janelas demais no seu cérebro. Então concorre o seu pensamento com o pensamento de quem está falando ou com o pensamento de um livro. Por isso que elas não se concentram. Agora imagine eu falar sobre tudo isso sem usar metáforas. Naquela época eu não tinha a habilidade de usar metáforas, como os atores coadjuvantes. E ninguém quis publicar novamente os meus livros. Foram várias editoras que disseram, olha, é muito complexo, não preenche a nossa linha editorial. Até que uma editora apostou no projeto, mas me pediu, olha, também ninguém entendeu o que você escreveu. Você tem que melhorar os textos, tirar 500 termos, é isso que eles me falaram, 500 termos você tem que reciclar. Agora você tem o primeiro filho, você acha que teu filho é a criança mais linda do mundo. O meu livro era meu primeiro filho. Você faria cirurgia plástica nele? Porque os outros estão pedindo? Aquilo ali foi um punhal, entre aspas, no meu coração emocional. Mas eu tentei reciclar sem perder a essência dos textos. E eu não consegui adequadamente. Mas mesmo assim eles publicaram. Publicaram e foi um fracasso de vendas. Porque as pessoas não entendiam o que ocorria, o que eu abordava em milésimos de segundo. O pensamento é real ou virtual? Muitos de vocês acham que é real, por isso eleva o tom de voz, por isso repete a mesma coisa quando vai corrigir um filho, ou o parceiro ou a parceira. Por isso que pressiona para que as pessoas o entendam ou te obedeçam. Toda vez que você usa de qualquer pressão ou qualquer estratégia, você acha que o pensamento é real. Mas isso é uma inverdade, o pensamento é virtual. Você só entende o outro a partir de si mesmo. E se você não esvaziar o seu ego, você está falando de si, não do seu filho, de si e não da sua namorada ou namorado. Está falando de você e não do seu colaborador. As pessoas acham que estão falando, criticando, apontando, no fundo estão sendo indelicados, estão falando deles mesmos. Só se você esvaziar o seu ego, você pode se aproximar da realidade do outro, porque você entende o outro virtualmente. Reitero, a partir de si. Olha como é que é complexo. Só isso muda tudo. Se os diplomatas da ONU soubessem disso, eles digladiariam menos, se colocariam mais no lugar dos outros, das nações que estão em conflitos, para solucionar pacificamente. Se os casais soubessem disso, eles abaixariam o tom de voz e não elevariam o tom de voz nas discussões. Se os professores soubessem disso, eles não falariam, você não vai virar nada na vida, ou gritariam com os alunos, mas elogiariam os alunos quando eles tivessem atitudes corretas, gentis. Parabéns, olha como é que você está calmo, parabéns, olha como você presta atenção em mim. Mas o garoto ficou 50 minutos bagunçando, só que ele aproveitou o momento para criar pontes e usar o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, para registrar uma janela light, que vai se tornando peças dessa ponte. As pessoas não sabem criar pontes nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, no Brasil. O ser humano, frequentemente, ele é um destruidor de pontes, porque não entende esta última fronteira da ciência. Bom, imagine explicar isso tudo sem metáforas. Até que eu fiquei sabendo que algumas pessoas estavam utilizando nas suas teses de mestrado e doutorado a minha teoria, mas não atingi grande parte das pessoas. Aí ou desistia dos meus sonhos, ou então lutava por eles. O que eu fiz? Me imaginava em frente a uma banca examinadora, formada por intelectuais e pessoas que não tiveram oportunidade de sentar nos bancos de uma universidade, por judeus, católicos, protestantes, budistas, islamitas, por empreendedores, por colaboradores de empresa. Eu me imaginava, por cientistas, por alunos universitários, me imaginava diante de uma banca e eu escrevia e reescrevia minhas ideias inúmeras vezes. 1, 2, 3, 10, teve livros que eu escrevi 20 vezes o mesmo texto. E você vai ver o Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu escrevi com poesia. Por isso que eu falo poeticamente. Mas não falo porque eu sou grande. Isso é treinamento, você pode ir mais longe do que eu fui. Inclusive como escritor e como especialista em desenvolvimento da inteligência. Minhas obras são utilizadas em institutos de gênios. Eu não acredito que uma pessoa é desinteligente. Tenho a genialidade genética que está atrelada a uma capacidade de respostas
dentro de certos limites para estabelecer o QI ou o quociente de inteligência. Mas a melhor genialidade não é aquela de origem genética, é aquela que quando alguém te ofende, você não compra aquilo que não te pertence. Você é um gênio emocional. É aquela em que você está sofrendo por antecipação, mas o teu eu impugna isso. Eu quero pensar no futuro só para estabelecer estratégias, mas eu não me curvo ao futuro que não existe, porque é virtual. Eu não posso levar minha emoção, que é real, a comprar pensamentos tolos e débeis sobre o futuro. Então eu sou gênio. Você pode ser um gênio na autonomia. Quando alguém te critica, te ofende, te rejeita, tua paz vale ouro. O resto é insignificante. Você é um gênio no autocontrole. Quando você entende que quem vence sem riscos triunfa sem glórias, você é um gênio no empreendedorismo, porque você anda por ares nunca antes respirados e não se curva aos fracassos e às crises. Que tipo de gênio você quer ser? Gênio genético ou um gênio socioemocional e intelectual? Mesmo os gênios genéticos precisam de todas essas habilidades que eu disse. Trabalhar perdas, frustrações, se reinventar, proteger a sua emoção, não se curvar à dor, sua paz vale ouro, o resto é insignificante e assim por diante. Por isso que meus livros também são utilizados entre sobredotados. Bom, eu não desisti dos meus sonhos. Foi muito difícil. O resultado é que milhões de pessoas me leem anualmente. E vou falar com muita humildade, alguns de vocês já sabem disso. A imprensa me considerou o autor mais lido do país nos últimos 20 anos, no século XXI. E além disso, as editoras me consideram, pelo menos algumas, o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade e também o mais filmado. Mas o que eu sou? Apenas um carregador de pedras que quer construir alguns pilares para contribuir com a humanidade, para que ela seja mais saudável, inteligente, altruísta, solidária, para que ela resolva pacificamente os seus conflitos. Quem eu sou? Um carregador de pedras que não desistiu dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras, é uma atmosfera sem oxigênio, é uma emoção sem liberdade. Um beijo no coração de Augusto Cury, na esperança que vocês nunca desistam dos seus sonhos. Sonhe muito, mas nunca desista deles, mesmo quando o mundo desabe sobre vocês.